Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo. Nós vamos estudar gerúndio e infinitivo. Como já é de conhecimento de vocês, eu sou a professora Adriele. Nós vamos começar agora esses estudos e, na próxima aula, dar continuidade, certo? Então, o conteúdo de hoje é gerúndio e infinitivo. O que é o gerúndio? O que é o infinitivo? Se nós podemos fazer uma comparação com a língua portuguesa, né? Isso nós vamos aprender agora, tá? O gerúndio, como vocês já sabem, o nome já diz, gerúndio, ela é uma das 3 formas nominais do verbo, tá? Que vocês sabem que é o gerúndio, o particípio e o infinitivo, tá? O gerúndio, ele vai transmitir uma ideia de continuidade, de progressão, de uma ação que vai ser prolongada, ou seja, uma ação que vai ser que vai estar em desenvolvimento, tá? É importante lembrar que o gerúndio, a utilização dele no inglês, ele é completamente diferente do português, tá? Na língua inglesa, nós utilizamos o ing, tá? Esse ing que está aparecendo para vocês aqui, tá? Ele é acrescido ao lado do verbo, tá? Esse gerúndio nós podemos utilizar em algumas situações distintas na língua inglesa. As principais ações, as 3 principais, nós podemos mencionar que vai atuar como substantivo, então vai ter verbo que vai ter o acréscimo do ing, mas ele vai ser colocado como substantivo. Ei, professora, quer dizer que o verbo vai ser um substantivo? Sim, vai ser um substantivo. Então, eu vou colocar ele no início da frase como substantivo. E no início da frase, como substantivo, ele deve ter o ing, tá? E ele também pode ser usado como sujeito e ele também pode ser usado como complemento ou como predicado, tá? De uma oração para complementar outros verbos, certo? Então, nós vamos explorar essas situações. E depois que eu apresentar todas as situações do gerúndio, nós vamos para o infinitivo, tá? Então, aqui eu estou usando o meu gerúndio como sujeito e como substantivo, tá? Reparem aqui. Swim helps me focus on that really matters. Então, eu estou dizendo aqui que nadar me ajuda, né? Ou nadar me faz focar, nesse caso, me faz focar no quê? No que realmente me interessa, tá? Então, eu estou dizendo que nadar, nadar me faz focar. Então, esse verbo nadar, swim, eu colocando o ing ao lado, fica swimming, né? E ele inicia a minha frase. Então, se ele inicia, eu devo colocar o ing aqui, porque ele está sendo usado como sujeito, tá? No segundo exemplo, paying was the most important thing to her, tá? But now is going to college and forget about it. Então, eu estou dizendo aqui que pintar, tá? Pintar, painting, painting. Painting, né? E painting. Então, pintar era, né? Era a coisa mais importante. Era mais importante a thing to her, para ela. Era a coisa mais importante para ela. But now, que é mais agora, but now, she's gone. Então, mas agora ela vai, she's gone to college. Então, ela vai para a faculdade. E se esqueceu disso, né? Forgot about it. Então, se ela se esqueceu disso, né? É porque ela vai para a faculdade. Então, aqui, painting. Então, reparem, eu iniciei a minha frase da mesma forma como nadar. Aqui eu estou usando o verbo pintar, só que em função de sujeito. Simples assim, tá? Comecei uma frase em função de sujeito, eu vou colocar ali o meu verbo com ing,
tá? Agora, se eu colocar como substantivo, da mesma forma. Reparem, ó. One of the most exciting and relaxing thing to do on vacation is traveling, ok? Então, one the most exciting. Então, é uma das coisas mais animadoras. E and relaxing, ou relaxantes, ó, animadoras e relaxantes, coisas, né? I thinks to do on vacation in traveling. Então, para viajar, né? Então, uma das coisas que são mais relaxantes e mais animadoras é sair de férias, é viajar. Então, eu estou usando is traveling, viajar, não vai terminar com to do, né? Com o to, e não vou colocar travel. Por quê? Porque aqui ele está sendo usado como o sujeito, tá? Simples assim. E prosseguindo, vou baixar minha imagem. Prosseguindo aqui, eu vou usar o gerúndio também com preposições. Então, eu tenho que voltar às minhas listinhas de preposições em inglês e recordar, remember, ok? E tem algumas regrinhas básicas, tá? Para ajudar vocês no momento de saber se vai olhar, por exemplo, a primeira é usar o gerúndio como sujeito, né? A segunda, eu vou olhar as preposições. Lá na hora da frase, eu vou olhar um adjetivo e uma preposição junta. Então, se eu sei que aquela palavra é um adjetivo, depois vai vir uma preposição, obviamente o meu verbo vai ter que estar no ing, no gerúndio, tá? Então, aqui, ó, I'm not afraid of going out late because I live in my safe neighborhood. Então, aqui, ó, eu não tenho medo, ó. Medo é adjetivo, né? Aqui, ó. Eu não tenho medo de sair, tá? Neste caso aqui, eu vou ter um adjetivo e uma preposição. E depois o meu verbo, claro, esse verbo vai vir no ing. I'm going, tá? Off got out late because, tá? Outro exemplo, my mother was, ó, worried about paying. Minha mãe, ela não estava, ó, aliás, estava, né? Então, wasn't. My mother was worried. Então, minha mãe estava preocupada, ó, worried. Preocupada com about paying, tá? Que é pagamento, no caso, aqui pagamento é o verbo pagar, né? E eu coloco ing e ing vai ficar desta forma, tá? Então, minha mãe estava preocupada com o pagamento. Então, preocupada, adjetivo com preposição. Regrinha fácil, tá? Aqui mais um exemplo. John was tired of working, ó. Tired. Então, aqui estava cansado. Ó. Ele estava cansado de trabalhar. Cansado é adjetivo, de preposição, trabalhar, verbo, obviamente, em ing. Eu não vou colocar tired of to work, tá? Por quê? Porque tem um adjetivo, depois uma preposição. Simples. Depois eu também tenho uma situação de ter substantivo e preposição. Então, ó, 3 situações. Primeiro, sujeito, depois, adjetivo e a minha preposição. Depois, eu tenho o meu substantivo e a minha preposição, tá? São 3 situações já aqui com o uso do gerúndio, tá? I have a chance of being promoted this week. Então, ó, eu tenho chances de ser promovido. É claro que eu não vou colocar to be, então vai ficar of being, tá? Eu tenho chances de ser promovido. Chances de, sujeito, preposição. Susan has her reason for being. Então, ó, Susan tem seus motivos. Não, has her. Ela tem os motivos dela, tá?
de agir. Então, for being, tá? O próximo, ó, I thought of give it up, no caso. I thought of give it up football, but I can't. Então, ó, eu pensei, passado, o verbo pensar, né? Aqui, ó, eu pensei em desistir, tá? Do futebol. Given, tá? Então, eu tenho aqui o substantivo e as preposições. Depois, eu também vou ter verbo e preposição. Reparem, I think about going back to college all the time. Então, ó, eu acho, né, eu penso, na verdade, I think. Eu penso em voltar para a faculdade, ó. Penso, tenho o verbo e uma preposição. E o meu verbo principal, né, ao lado da preposição, vai vir com ing. Porque não tem como eu colocar I think about to go, tá? Por quê? Porque eu tenho o verbo e uma preposição, tá? You must apologize for being so rude. Então, aqui, you must apologize for being. Então, ó, você precisa, tá? Um verbo modal. Você precisa pedir desculpas, tá? Aqui, ó. I thank my mother for being too positive in my life, tá? Então, aqui, eu agradeço meu pai, né, por ser tão participativo. I thank my father for being, tá? Então, quais são essas situações? Verbo e preposição, tá? Isso é do ing. Tem algumas expressões também que eu vou usar, tá? Mas é casos que a gente tem que estudar mesmo. Expressões idiomáticas, expressões e alguns verbos, tá? Aqui, eu estou acostumado a ir à escola de ônibus. Então, I'm used to going to school by bus. Então, eu não vou falar I used to go. Por quê, gente? Eu vou colocar to go. Não dá, tá? Porque vai ficar to go to school. Então, é uma expressão, tá? He objects to traveling to Europe. Da mesma forma, ó. Eu vou colocar he objects to travel to Europe. Não dá, gente. Eu vou colocar to 3 vezes ali. Por isso que a gente acaba usando o ing, tá? They imagine living their lives in Miami in a big house. Então, eles imaginavam, tá? They imagine living their lives in Miami in a big house. Eles imaginavam viver a vida, obviamente, né? Imagine living, viver a vida de quem? Deles, their, tá? Em Miami. Onde que eles imaginavam? Em uma casa grande, a big house, tá? Então, aqui são algumas expressões que nós devemos utilizar o gerúndio. Partindo para o infinitivo, nós sabemos que o infinitivo ele é acrescido da partícula to work, to clean, to call, tá? Então, quais são as situações que nós devemos e não devemos usar o infinitivo? Então, em inglês, quando nós tivermos dois verbos juntos, um ao lado do outro, o segundo vai ter que estar no infinitivo, tá? Então, é claro que é acompanhado pela partícula to, tá? O segundo apenas. Então, se eu quero dizer assim, ó, eu quero ligar, ó, quero é um verbo, ligar também é outro verbo, eles estão ao lado, um ao lado do outro. Então, o que eu devo fazer? Colocar o segundo no infinitivo, tá? Então, ó, I went to call her now. Eu quero ligar para ela agora, tá? Então, eu quero ligar, o verbo querer, I went, no presente. E aí, o segundo, ligar, to call, tá? Olha outro exemplo. Ela quer ver. Ela quer ver. Então, she went, agora went, porque é she, né? I went to see her friends, tá? Eu
friends. Ela quer ver os amigos dela, tá? Então, obviamente, o meu segundo verbo vai ser usado com o infinitivo. Ponto, tá? My father wants to make a phone call to you. Então, my father wants. O meu pai, ele quer fazer o quê? Uma ligação para você, né? Make a phone call, tá? Ele quer fazer uma ligação, tá? Então, essa é a primeira situação do uso do infinitivo. Qual? Eu vou usar quando tiver dois verbos juntos, um ao lado do outro, e o segundo vai ser colocado no infinitivo, tá? Alguns verbos, eles são seguidos pelo próprio to, né? Por outros, eles vão pedir o uso do ing, ao invés da partícula to. Quais são esses verbos? O verbo to enjoy, tá? Que é o verbo a gostar. O finish, que é o terminar. Must, que é sentir. E o keep, que é guardar. Então, esses verbos, eles vão pedir que os outros que vierem ao lado deles deva ser utilizado com ing, tá? Então, se você ver uma frase com o verbo enjoy, com o verbo finish, com o verbo miss, com o verbo keep, vocês sabem que ele tem que, ao lado deles, vai estar um verbo com ing e não no infinitivo. Observem, ó. Eu gosto de correr, ó. A tradução de correr dá a entender que o verbo está no infinitivo. Tá, mas se o verbo é gosto, enjoy, né? Que eu posso também usar o like é diferente. O enjoy, ó. I enjoy running every day. Eu gosto de correr todos os dias. Então, o verbo é enjoy. Então, o meu verbo ao lado, que vai ser correr, ele vai ter que estar colocado no ing, porque ele pede, tá? É uma regra, tá? Aqui o verbo é terminar. Ó. Did you finish doing your test? Então, aqui você terminou? Você terminou de fazer as suas lições, os seus testes, suas provas? Então, você terminou? Aqui o verbo é finish. Então, o verbo fazer, mesmo que eu sei que é to do, eu vou colocá-lo doing. Por quê? Porque está ao lado do verbo finish. Então, não tem que pensar. Anote aí no seu caderno. Enjoy, finish, miss e keep. Eles vão ter que aceitar o verbo ao lado no gerúndio, tá? Mesmo que a tradução seja no infinitivo. Existem também algumas situações onde não há necessidade de colocar ali a partícula to, tá? Quais são? Ao lado da palavra except ou but, tá? Que na tradução significa exceto ou mas, tá? Ou exceto também, certo? Então, por exemplo, olha aqui, vou subir a minha fotinha. There was nothing to do except listen music. Então, eu não preciso colocar um to aqui, to listen music. Por que que eu não preciso? Porque apareceu essa palavra exceto, tá? Se aparecer essa palavra exceto, não precisa colocar. E a tradução é com o infinitivo, tá? Somente isto. Prosseguindo, eu também não preciso usar essa partícula to com modal verbs, tá? Com exceção do argue to, tá? Então, retira o to, vai ficar argue, tá? Então, quando tiver esse modal, não é necessário usar apenas com ele, tá? Os outros modal verbs eu tenho que colocar. Por exemplo, you could make a chocolate cake to us. Então, aqui, ó, você poderia, né? Could. Você poderia fazer, né? Make. Por que que eu não coloco to make aqui? Porque eu tenho o verbo modal, could, que é o verbo poder no passado, tá? You could make. Não precisa colocar, tá? Agora, se eu tivesse escrito you make a chocolate, aí o que ia acontecer com esse verbo, ought, tá? Eu deveria colocar you ought to. É o único verbo que eu vou colocar, tá? Os outros modal verbs, could, can, might, must, não precisa, tá?
Olha aqui o outro exemplo. They would like, tá? Nesse caso, o verbo would é o verbo, ó, eles gostariam, ó. Toda vez que eu colocar ele ao lado do meu, porque o modal verbo ele vai fazer essa função, ao lado do principal, ó, like, aí eu coloco you'd like, vai ficar, ao invés de falar gostar, vai ficar gostaria, tá? Então, se eu colocar you'd make, vai ficar poderia. Se eu colocar you'd clean, limparia, tá? Então, ele serve para esta função, tá? Então, como eu sei que ele é um modal verbs, eu coloco like, eu vou traduzir como um infinitivo, mas eu não vou precisar colocar a partícula to, porque ele é um modal verbs, beleza? Prosseguindo, não é necessário usar a partícula to depois dos verbos deixar, que é let, e depois do verbo make, que é fazer, tá? Então, ó, let him forget this. Let him forget this. Então, deixe ele esquecer. Him forget, esquecer dele, tá? Ó, deixe ele esquecer disso, this, tá? Não precisa. My mother made me cry. Então, minha mãe me fez chorar. A tradução é no infinitivo, mas não precisa colocar a partícula to, tá? Também não é necessário usar a partícula to depois dessas expressões had better ou you'd rather, tá? Que é seria melhor ou então preferiria. Por exemplo, seria melhor você viajar sozinho. Você preferiria sair agora ou você preferiria sair depois, tá? Então essas duas expressões não precisa colocar a partícula to, tá? You'd had better travel alone. Você viajaria, no caso, você seria melhor, you'd had better. Seria melhor você viajar sozinho. You'd rather live now. Você preferiria sair agora? Tá? No caso, é uma pergunta. Você preferiria sair agora? Usando essas duas expressões, não precisa colocar a partícula to e a tradução é no infinitivo, tá? Então, basicamente, pessoal, são essas regras, tá? Que vocês têm que memorizar, saber o uso do gerúndio e saber o uso do infinitivo. Não é apenas saber que tem que colocar o ing no verbo e tem que colocar a partícula to para ser infinitivo. Isso é básico. A partir desse momento, a gente tem que saber o quê? Saber o uso, tá? Saber quais são os momentos de usar o gerúndio, quais são os momentos de usar o infinitivo, tá? Então, o que vocês têm como atividade, tá? Vocês vão assistir essa videoaula, vão anotar tudo e depois vocês vão fazer os exercícios que estão dispostos para vocês lá no Classroom em formulário. Na próxima semana, eu vou retornar com uma explicação, reforçar com outras frases e aí vocês vão registrar no caderno de vocês, ok? Esta foi a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada e até a próxima.